A nossa aula de hoje, né, o nosso vamos dizer assim, assunto hoje, ele está relacionado com aqueles que foram e são, na verdade, os mensageiros, né? Nós temos mensageiros da onde? Começa assim, né? Mensageiros do que exatamente? Porque a grande fraternidade branca que nós vimos já anteriormente, né, que é, assim, o núcleo que abriga toda a relação de ação, de movimento, de atividades que vem dos mestres ascensionados. Então, não só dos mestres ascensionados, né, que a gente, só para relembrar, nós temos os mestres ascensionados, que são aqueles que passaram pelo planeta, que desenvolveram todo o domínio sobre a energia aqui no planeta e conseguiram com isso alcançar a sua libertação. Aí a gente vai falar de Mestre Jesus, vai falar do Mestre Buda, vai falar também de alguns outros nomes que a maioria das pessoas não conhece, como Mestre Moria, né? Saint Germain já é mais conhecido, mas também passou pelo mesmo processo, né? São muitos séculos aí de, vamos dizer assim, de trabalhos voltados para a humanidade por conta dessa consciência que despertou, né? E temos o Mestre Kutumi também, que inclusive é o hierarca da Ordem Rosa Cruz. Enfim, a gente tem vários mestres que estão associados, atrelados àquilo que nós já falamos, inclusive, que foram responsáveis pela instauração, pela aplicação, né, do conhecimento das leis no planeta, ok? Então, nós temos vamos dizer assim, esse acesso à informação, esse acesso ao conhecimento, que é algo que foi legado, veio através do esforço, do trabalho, eu diria assim, até da obstinação, de certa forma, desses grandes seres que se empenharam nesse trabalho, junto com os seres, ou seja, com aqueles nossos irmãos que são de outros planetas, que são de outras galáxias, inclusive, que a gente não faz nem ideia, porque existem muitos anônimos no planeta. Inclusive, nós temos vários documentários, mas assim, é bem fácil a gente encontrar informações falando a respeito daquilo que é a atuação desses grandes mestres aqui. E também temos muitos documentários científicos demonstrando o que é a nossa posição enquanto planeta dentro do universo, dentro só do nosso sistema solar. Ou seja, nós somos uma pequena partícula dentro dessa imensidão que a gente nem consegue configurar, entender, imaginar exatamente como funciona. Mas a realidade é que nós precisamos, né, em primeira instância, sair dessa posição do ego, dessa posição que a gente acredita que realmente nós somos, né, a última bolachinha do pacote, o supra-sumo do negócio, e que a gente é o mais inteligente aqui da espécie universal e que a gente domina tudo, né, porque nós temos uma tecnologia absurdamente avançada, né, porque a ciência está aí dominando tudo e todos, e na verdade não é nada disso, né? Enquanto a ciência que existe aqui, ela não estiver atrelada, não estiver alinhado com aquilo que com aquilo que são as leis do universo, com aquilo que é a espiritualidade, falando de uma maneira bastante simples, não vai acontecer absolutamente nada em termos de crescimento, desenvolvimento, se é que a gente pode falar dessa forma, porque a gente sempre vai estar preso nessa condição tão egoísta, tão pequena e peculiar, que é a nossa ideia de grandiosidade enquanto ser humano, né? Nós somos seres cósmicos, nós somos seres imortais, nós somos seres divinos. Mas essa divindade, ela só se manifesta através daquilo que é a natureza de Deus, né? E vão ter aqueles que obviamente não vão considerar Deus, não vão considerar essa ideia, né, entre aspas, religiosa, porque não se trata de religião, como a gente sempre diz, mas sim de uma consciência
que suplanta, que vai muito além daquilo que é a nossa vã concepção, consciência humana aqui, né? Essa estreita, né, bem limitada consciência de uma personalidade. Bom, então, já vimos que tudo é ordem no universo. Nós já percebemos que através desses grandes nomes, né, que a gente citou e outros tantos que a gente nem sequer imagina, né, e nem conhece a maior parte, nós temos uma regra, né, nós temos aí uma grande norma universal estabelecida e que faz com que tudo aconteça. Uma sensação muito forte que eu tenho, que eu estou sempre repetindo isso, né, em um momento ou outro eu estou sempre falando, né, até mesmo às vezes para um paciente, enfim, para as pessoas de uma forma geral. As leis do universo não vão mudar por conta daquilo que a gente pensa. Né? Os mestres, eles são muito objetivos em relação a isso. Eu posso estar aqui, sabe, achando que eu sou o máximo, ou eu posso estar aqui, sabe, na depressão profunda, eu posso estar em qualquer posição que eu quiser que não seja aquela relacionada à perfeição, e isso configura o quê? Configura que a lei continua sendo a lei, independente de como eu entenda isso, se eu achar que eu sou extremamente importante, se eu achar que eu tenho muito dinheiro, se eu achar que eu, sabe, domino tudo, que eu sou um governante, enfim, seja lá o que for, qualquer posição que eu esteja, as leis universais, elas não vão se curvar a isso e todo mundo vai chegar no ponto de ter que olhar diretamente para essas leis e entender como é que é o funcionamento disso. E eu diria assim, enquanto consciência, isso se torna muito simples, muito fácil para a gente. Não precisa fazer nenhum esforço, porque a consciência é exatamente esse despertar que demonstraram esses grandes homens e mulheres que a gente já tem algum conhecimento sobre eles, né? Um conhecimento, eu diria assim, bem raso, na verdade, né? Porque até pegando exemplos de religiões, né, como é o caso da igreja cristã, igreja católica, por exemplo, a linha cristã, de uma forma geral, a gente percebe que aquilo que Jesus trouxe enquanto grandes ensinamentos, é algo que a gente vai até observar hoje, se distorceu completamente. Foi uma coisa assim que se perdeu ao longo do tempo e a essência daquilo que é a verdade, daquilo que são as leis, foram ficando esquecidas e o homem foi lá fazendo o seu colorido, o seu tricôzinho para deixar no modelo que ele queria. E isso é o que a gente tem hoje, né, em termos de resultado. Então não adianta falar assim, mas eu vou tentar burlar a lei. Você pode tentar fazer o que você quiser, acreditar que você está, sabe, nossa, driblando assim, sabe, dando o maior baile em Deus. Infelizmente não vai conseguir, porque todo o processo das leis vão girar, vão se movimentar e você vai cair no mesmo ponto, que é o de ter que recomeçar tudo de novo. E é assim que funciona para todos nós, né? Então, quanto mais cedo a gente se conscientizar disso, menos, vamos dizer assim, menos dor, ou menos a gente vai trafegar por esse caminho que a gente chama de caminho doloroso, via dolorosa. Tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, que é a aula dos mensageiros. Aí vamos conhecer, vamos saber quem são esses mensageiros. Pessoas interessantes, especiais, eu diria, num nível assim de coração, né, de posição e de disposição em relação àquilo que eles desenvolveram, trouxeram para nós. E a gente só está aqui hoje conversando porque homens e mulheres se dispuseram a ouvir aquela silente voz de Deus e falar, legal, entendi, Pai, agora eu vou aqui fazer a minha parte da melhor maneira que eu posso. E fizeram e nos deixaram aí coisas fabulosas. E outros virão. Inclusive, a gente vai perceber que todos podem se tornar, podem realmente se colocar como ferramentas, né, nas mãos de Deus, diante das leis universais. Então vamos lá para a apresentação. Aula 9, os mensageiros. Então, vamos para a próxima. Ok. Então, os mensageiros da grande fraternidade branca. Nós sabemos que os mestres continuam atuando de inúmeras maneiras. De várias formas, os mestres continuam aí nos dando assistência, nos dando esse
suporte que é tão necessário para que a gente continue aqui insistindo, trabalhando, aprendendo, enfim, despertando em relação àquilo que é a nossa necessidade no planeta, né? A tão sonhada e chamada liberdade que às vezes a gente nem consegue entender direito o que é isso ou como acontece. Mas os mestres, naturalmente, eles estão atentos a toda essa necessidade e vêm trabalhando desde todo sempre, vêm atuando desde que nós chegamos no planeta, né, como nós já vimos. Então essa relação com os mestres é muito antiga. Bom, não existe, né, nenhuma exclusividade em relação à verdade para uma pessoa, para um indivíduo, para uma organização. Tá? Nós atuamos no planeta, ou seja, nós temos essa relação, inclusive junto com os mestres, de uma maneira múltipla. Então dizer assim, olha, não, a verdade que os mestres passaram está lá no budismo. Não, a verdade que os mestres passaram está lá no cristianismo. Olha, não. A verdade que os mestres passaram está lá na grande, na Ordem Rosa Cruz, está na maçonaria. Não existe uma organização, não existe um grupo religioso, filosófico, que detenha a totalidade da verdade dentro daquele conjunto, seja exclusivo daquilo, né? Foi por isso que a gente, na nossa aula anterior, a gente conseguiu perceber que as religiões, elas existem através daquilo que é a direção da própria grande fraternidade branca, dos próprios movimentos que os mestres fazem em relação ao mundo, observando a necessidade de uma época, de determinados povos, trazendo por ali, né, trazendo por ali uma face da verdade. E essa verdade, ela vai se complementar com outras partes que estão surgindo em alguns outros locais, em algumas outras épocas, em outros momentos. Então a gente tem esse conjunto que nos permite refletir a respeito e que vem sendo colocado, vem sendo direcionado por meio desses chamados mensageiros, né? Porque aí a gente tem que entender o seguinte: os mestres, eles são seres conscientes, despertos, eles estão livres de toda a condição limitante que a gente tem aqui. Mas os mestres não podem atuar de forma exclusiva ou individual, no sentido de, olha, eu vou vir aqui e vou simplesmente tomar conta de tudo no planeta, vamos organizar e direcionar todas as coisas aqui e não precisamos da ajuda de vocês porque vocês estão fazendo tudo errado, não estão entendendo, que na verdade é exatamente o que acontece, né? A gente pega a verdade, a gente pega todo esse conteúdo das leis e acaba distorcendo, e o resultado que a gente tem normalmente ou naturalmente não é o melhor, não é aquele que a gente espera em relação à nossa busca pessoal, a busca pela luz, né, pela felicidade. Então os mestres, eles têm que respeitar a lei, né, respeitam as leis, e eles simplesmente não ultrapassam o limite que a lei determina, que é, olha, quem tem atuar no planeta, nesse sentido, diretamente, ali intervir diretamente, somos nós mesmos. Somos nós que vamos, obviamente, alcançar essa possibilidade de colocar toda a verdade em prática, de trabalhar essa realidade, essa estruturação das leis, para que a gente possa entender como é o funcionamento e a partir daí receber o retorno, né? Ou seja, o movimento da lei do círculo funcionando e a gente tendo o retorno exatamente daquilo que a gente já compreendeu e que para nós se torna algo natural. Ou seja, estamos seguindo as leis e estamos recebendo o retorno da própria perfeição. É assim que funciona, ou pelo menos deveria funcionar. Então estamos aprendendo com isso. Então,
as religiões, elas trazem esses ensinamentos que acabam se complementando, né? Eles acabam fazendo com que existem, então, partes da verdade sendo dispostas ou disponibilizadas em várias partes. Então, se a gente pegar lá atrás, ao longo da história, nós vamos ver que Mestre Buda trouxe ali a orientação, o direcionamento, né, de como é o funcionamento dessa orientação mais interior, de como é entrar nesse processo mais introspectivo, de voltar, né, a atenção para aquilo que é a relação do universo, dessa consciência, enfim, essa possibilidade de libertação que foi chamado, né, conhecido como Nirvana. Aí nós temos a atuação de Mestre Jesus, né, então usando nomes bem conhecidos para a gente entender bem essa questão de como funciona em cada momento. Então Mestre Jesus já vem com uma outra maneira, né, de aplicar essa mesma relação com as leis. Então ele atua, é prático, ele vai lá, demonstra como funciona. Não que Mestre Buda não tenha feito isso, fez. Para a linguagem da época, para o momento em que as pessoas estavam ali, aquilo que elas conseguiam alcançar, muitas não ainda, mas isso perpetuaria, como existe até hoje. E assim também foi Mestre Jesus e outros que passaram também dentro de culturas diferentes. Por isso que a gente vai tendo aí esse conjunto, pensar no próprio Egito, né, que também tem uma bagagem muito profunda, muito ampla em termos de conhecimento, as leis herméticas, enfim, nós temos muita coisa disponível, né, que foi sendo disponibilizada, foi sendo descarregada ao longo do tempo, e esses grandes mensageiros, né, servindo a grande fraternidade branca, eles trouxeram essa possibilidade, essa potencialidade para a gente poder alcançar, né, a realização, a aplicação disso. Okay? Então, nós vamos ter, vamos dizer assim, como a Bíblia, por exemplo, né, que é uma referência muito forte para o Ocidente, a gente encontra ali nos escritos originais, a gente está falando do momento em que Jesus cumpriu a missão dele, passou por essa esfera terrena, e dentro dos escritos originais, nós temos aquilo que é a essência da verdade que Jesus pregou, os ensinamentos que estão alinhados, estão atrelados exatamente com o que a grande fraternidade branca, esses mestres, vem trazendo ao longo do tempo. Só que depois, né, ou seja, passados aí os 300 primeiros anos, ou 3 séculos depois da apresentação de Jesus de todos esses ensinamentos, a igreja, né, que se fundiu, né, ou foi absorvida, melhor dizendo, pelo Império Romano, começou a partir daí a fazer um modelo, uma forma para que vamos dizer assim, essa orientação, esses ensinamentos, eles ficassem de acordo com aquilo que eram os interesses próprios na ocasião. Então, aquilo que a gente tem como escritos originais ou os ensinamentos verdadeiros, eles começaram a ser modificados, ajustados depois de 300 anos, né, onde cresceu muito o movimento, e aí então se organizou através daquilo que foi o bispado, do papado, né, ou seja, a igreja de uma forma geral, para direcionar como tudo deveria funcionar. E foi onde ocorreram os tais conclaves, né, ou seja, aquelas reuniões grandiosas, onde eles sentavam para decidir como tudo deveria funcionar a partir da interpretação que eles estavam dando. Então, começou a partir daí o domínio sobre aquilo que seriam as leis. Então, olha, funciona dessa maneira, tem que ser assim, e Deus mandou que seja dessa forma. Então, é uma distorção tremenda. E não foi só aí, né? A gente está falando do exemplo da Bíblia com
com a formação da igreja cristã, a igreja católica, mas a gente tem para trás também, né, se a gente pegar lá a história dos hebreus, a gente vai ter também, né, anteriormente toda uma distorção, onde se a gente pegar lá a história dos saduceus, fariseus, enfim, os doutores da lei, né, por isso que Jesus apareceu naquela época e veio contestar, né, falou, olha, o que vocês estão ensinando não está de acordo com aquilo que são as origens, né, das escrituras sagradas, né, que vieram lá já através de Moisés, enfim, de Abraão e todo aquele contexto que era mais original. Então, a gente vai sempre distorcendo as leis ao longo do tempo. Infelizmente, isso acontece. E a grande fraternidade branca, os mestres, eles não param jamais, né, nunca pararam, graças a Deus, né, vamos colocar dessa forma, de nos amparar, de nos dar assistência e tentar encontrar os mecanismos para conseguir nos despertar, para conseguir nos alertar sobre aquilo que é a nossa relação com essas leis, ok? Então, a gente tem que olhar para isso realmente com bastante cuidado, porque senão a gente pega a lei e acaba transformando ela em algo muito pessoal, alguma coisa própria, né? Isso aqui é da forma como eu acredito, da maneira como eu quero, para quê? Para trazer um benefício pessoal e não para expandir isso, como determinam as leis do universo, para que o todo se beneficie, né? E isso é muito claro. Então, as religiões, de uma forma geral, elas já poderiam ter libertado a humanidade dessas cadeias egóicas, infelizmente, desses padrões de personalidade que nós temos espalhado pelo planeta inteiro, em todas as culturas que a gente imaginar. Então, todos os povos, infelizmente, sofrem mais ou menos por conta dessa situação da personalidade ou do ego atuando, e as religiões acabaram se corrompendo também na sua grande maioria. Existem aquelas que, claro, né, de alguma forma ainda resistem a essas alterações e mantêm ali o seu conceito em relação ao que é essa originalidade do que foi determinado através das leis de Deus e que está aí disponível para nós. Mas aí é aquela história, né? A gente tem que garimpar, tem que ir lá batalhar para conseguir separar o joio do trigo e entender como é que funciona isso. Senão a gente fica realmente preso a uma condição que é totalmente ilusória, mais uma parte, né, da ilusão criada pela personalidade. E a gente tem que lembrar que os mestres, eles não dão suporte a nenhum tipo de dogma. A gente acredita muitas vezes, né, fala assim, não, mas a gente tem as várias religiões, né, os mestres, eles estão aí, né, em todas as religiões. Os mestres, eles estão dando sim suporte através do que são as leis, como a gente vem falando insistentemente, né? As leis de Deus vão ser sempre mantidas dentro da sua originalidade. Agora, quando a gente pega ali aquilo que foi o colorido que nós demos através de uma religião para as leis, os mestres não pactuam com isso. Então, não adianta a gente pensar assim, não, mas nós vamos fazendo uma caridade tremenda aqui, né, através disso, daquilo outro, a religião A, a religião B. Olha, não existe isso, não existe a presença dos mestres nesse tipo de acordo, né, nesse tipo de direcionamento. Os mestres não vão se colocar diante do dogma, e a gente tem muitas informações, muitas orientações dos mestres falando a respeito disso, e é por isso que esse estudo que a gente está fazendo, inclusive, ele dá conta, através da direção que aquilo que os mestres trouxeram, de que nós não estamos criando, né, os mestres falam, não estamos criando uma nova religião, nós estamos abrindo as leis através daquilo que é a possibilidade do momento para que o máximo de pessoas possa realmente conhecer aquilo que é a verdade de Deus e definitivamente se libertar, porque a gente está
cada vez mais, vamos dizer assim, sendo não pressionado, mas nós estamos numa aceleração cósmica, né? Não é por conta aqui da nossa estrutura de mundo, né? Falar assim, não, a coisa está acontecendo aqui. Não, o cosmos, existe toda essa regra geral que faz com que o círculo, né? Essa lei do círculo se movimente. Então, nós, enquanto planeta, aqui vivendo dentro desse planeta, a gente também responde igualmente por esse movimento que está acontecendo no universo. E nós estamos absurdamente atrasados. Essa é a questão. Por isso que os mestres estão tentando de todas as formas, né, todas as formas entre aspas, ou seja, das formas direcionadas, corretas, trazendo os ensinamentos, né, como foram que aconteceram em períodos e momentos específicos, né, como a gente vai ver ao longo da aula. Então, não é assim a qualquer momento, a qualquer hora, então de repente, daqui a pouco, desce um mestre aí em algum lugar do planeta e começa a passar a orientação, sendo que já tem muita orientação aí, que já foi apresentada, que já foi ali direcionada para que a gente possa se basear, né? Então, os mestres, eles não pactuam com aquilo que é a meia-verdade ou até mesmo com os dogmas, né, que está coberto de personalidade. Ok? Bom, nós vamos... a gente vai observar agora que nós temos uma... Na verdade, isso foi uma mensagem do Mestre Jesus por um mensageiro, né, que foi o Sr. Guy Ballard, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, onde o Mestre Jesus disse o seguinte: observem quão pouco benefício trouxe o meu exemplo da ascensão. Somente 300 anos mais tarde, a grande verdade já havia sido obscurecida de tal modo que a humanidade não entendeu quase nada da conquista do exemplo que eu deixei. Em vez de concentrar-se na ascensão, concentraram-se na crucificação. Sempre há no mundo essa força maligna que se propõe a destruir a luz. Então nós temos verdadeiramente duas forças atuando aqui. É aquela força que vem, né, de toda a ação dos mestres, da luz, ou seja, é a verdade se manifestando e se movimentando. E nós temos uma força contrária, né, uma força de resistência, que é aquilo que a gente chama de força maligna, né, que a gente pode entender como sendo uma força sinistra. E alguns mestres citam exatamente dessa maneira. Por quê? É a criação que nós produzimos aqui. Essa criação é exatamente o que a gente costuma fazer aqui nesse plano, através do que a gente pensa, do que a gente sente e de toda essa confusão, né, que a gente vai criando aqui e simplesmente sendo o inverso daquilo que é a ação, o movimento e a direção que os mestres nos dão. Então o Mestre Jesus aqui, através do mensageiro Guy Ballard, ele apresentou, né, essa instrução, essa orientação, dizendo que durante o ministério dele, pouco tempo depois, né, 300 anos, falou, 300 anos, muita coisa, não, 300 anos, na verdade, em termos de tempo e espaço, não é nada, né? É que pra gente, tendo uma encarnação aí secular, né, não chega às vezes nem um século, a gente entende como sendo muito tempo, mas 300 anos depois daquilo que foi o ministério de Jesus, toda a atenção que deveria, né, e que foi a grande mensagem dele, em relação à exemplificação de, olha, eu estou aqui aplicando tudo aquilo que são as leis de Deus, e depois a gente alcança essa libertação, que é a ascensão, né, que ele diz, que os mestres falam, ascender a própria consciência, né, essa libertação. E não, simplesmente a igreja foi lá, né, aí no caso da igreja cristã, católica romana, e direcionou esse intento para aquilo que foi o sacrifício de Jesus e a crucificação. E essa não é a parte real, importante, a parte fundamental, como o próprio mestre diz aqui.
o crucial aqui é exatamente esse momento em que Jesus acende, né, a sua consciência, ou seja, ele simplesmente é integrado novamente ao todo aquilo que é a eternidade, né, saindo totalmente dessa condição provisória, temporal e humana, né, da personalidade que nós criamos aqui. Então, é algo importante para a gente pensar, refletir a respeito. Ok? Bom, nós vamos ter agora, então, essa imagem que está aparecendo aqui é uma imagem antiga, né? Aí a gente coloca aí como século XIX, onde essa senhora que está sentada à cadeira é Madame Blavatsky, que foi a fundadora, né, a orientadora da teosofia. Então, também, né, a gente pode entender como alguns vão falar que é uma religião, outros vão falar que é uma fraternidade, enfim, outros uma filosofia, mas não importa a maneira como a gente entende aquilo que Blavatsky trouxe enquanto conhecimento. E esse conhecimento que Madame Blavatsky, fabuloso, maravilhoso, para quem tem o desejo, o interesse de estudar, de se aprofundar, vai encontrar realmente um material vastíssimo, riquíssimo, que está exatamente alinhado com aquilo que os mestres sempre passaram, e Blavatsky foi uma dessas mensageiras. Através de quem? Através de mestre Kutumi, na tela, né, a gente olhando na imagem, os que estão em pé, os 3 cavalheiros ali, a gente tem ao lado esquerdo, né, olhando para a imagem, a gente vai ter o mestre Kutumi, que é o hierárquica da Ordem Rosa Cruz. A gente tem no meio o mestre El Moria, né, esse caríssimo senhor mais alto, de aspecto hindu, né, e à direita nós temos mestre Moria, mestre Saint-Germain. Mestre Moria está no meio e mestre Saint-Germain está à direita. Então, esses 3 mestres foram orientadores, foram direcionadores de Madame Blavatsky. Principalmente Kutumi e mestre Moria estavam diretamente ali orientando Blavatsky durante todo o seu percurso de ensinamentos, né, de direcionamento. Então, nós temos uma informação importante, né, que quando a teosofia ela aconteceu, né, chegou através de Blavatsky, não dá para a gente entrar aqui na história de uma maneira mais aprofundada, porque são muitos detalhes, mas Blavatsky no início ela até resistiu um pouco, porque Blavatsky era uma mulher brava, no final das contas, uma mulher, e por isso que ela foi escolhida, brava no sentido de era uma mulher muito firme, decidida, né, e eles sabiam que o perfil dela era um perfil em que ela realmente, se assumisse aquela posição, ela iria dar conta de desenvolver o trabalho realmente com mestria. Então, por que esse trabalho ele ocorreu ou foi de interesse dos mestres, né, trazer através de Blavatsky, né, nesse caso, por exemplo? O Ocidente, ele vinha numa trajetória de grande carência espiritual. Então, lá atrás, né, quando o Mestre Jesus desenvolveu todo o trabalho dele, toda a missão dele, o mestre do Mestre Jesus, e aí agora alguém vai virar e falar assim, como assim? O Mestre Jesus tinha um mestre? Sim, o Mestre Jesus tinha um mestre, ou seja, não existe só, obviamente, o Mestre Jesus, nem os amados mestres que estão apresentados aqui, né, através da imagem, assim como outros. Existem muitos mestres e mestres que já estão no planeta aqui há muito mais tempo até do que os mestres que nós conhecemos. Então, o Senhor Maitreya, né, ele não é tão conhecido no Ocidente, mas ele é muito conhecido no Oriente. E naquela ocasião, né, o mestre Maitreya, que né, ou seja, foi o mestre do Mestre Jesus, ele
colocou, né, para a grande fraternidade branca e para os mestres ali, que já era tempo de levar o conhecimento do Oriente para o Ocidente. Foi aí onde todo o movimento de esforço, né, de interesse, disposição dos mestres em voltar a atenção para o Ocidente foi se estabelecendo e percebendo que, olha, realmente a gente precisa desenvolver um trabalho mais profundo, mais direcionado para o Ocidente, porque isso mudaria todo o contexto, né, da história. Então, aí Helena Blavatsky, como a gente falou, funda a Sociedade Teosófica em 1875, né? Ela consegue com isso trazer aí um conteúdo de conhecimento muito vasto, muito grande, que até hoje, né, para quem estuda, realmente fica fascinado, né? E, de certa forma, tem que haver uma dedicação bem grande, porque tem muita informação realmente. Aí nós temos também Joseph Smith, olha só que interessante, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então alguém fala, poxa, mas espera aí, a Igreja dos Mormons, né, para quem não conhece, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja dos Mormons. Sim, Joseph Smith, né, o inspirado Joseph Smith, que foi, vamos dizer assim, ele é considerado um profeta pelos integrantes da Igreja dos Mormons. Ele foi orientado, foi direcionado também pelos mestres da sabedoria, pelos grandes mestres da fraternidade branca. Claro que o pessoal da igreja, nesse momento, né, vai dizer assim para mim, olha, nada a ver, Joseph Smith encontrou lá, né, com Jesus e Deus. Sim, ok, né, Jesus e Deus se apresentaram ali para ele dentro dessa concepção que ele conseguiu trazer através da personalidade dele, do momento que ele estava vivendo. Então, ele era vamos colocar dessa forma, um vocacionado, né? Ou seja, ele abraçou essa missão para trazer, num momento bem complicado, né, em que vivia ali o povo, até a humanidade de uma forma geral, aquilo que seria necessário e importante para se compreender aí, ou voltar, né, para a origem da igreja cristã, né, original, né, aquilo que eram os ensinamentos necessários, cruciais. Muito bem. E nós vamos ter... Um minutinho. Agora foi. Então, a gente tem também a Mary Baker Eddy, que trouxe a ciência cristã em 1866. Tá? Então, também é considerada uma orientanda, né? Ou seja, foi orientada pelos grandes mestres e fundou a ciência cristã, que fala a respeito da prática da cura, né? Da autocura, enfim, aquele olhar mais original, mais lá voltado dentro daquilo que foi a direção, a orientação do que o Mestre Jesus colocou. Ok? A gente tem Alice Bailey, que foi orientando, né, do mestre tibetano Jai Kyu, e isso foi entre 1919 e 1949. Tem diversos livros da Alice, e são também muito profundos, tem uma quantidade de ensinamentos e orientações aí para estudos maravilhosos. Então a gente está dando uma passada geral aqui para que a gente possa conhecer, né, esses mensageiros que marcaram o passado. A gente tem o Bert Spalding, que ele trouxe um dos livros, né, vamos dizer assim, dentro do conteúdo que ele trouxe, faz menção sobre a vida, né, os ensinamentos dos mestres do Extremo Oriente. Também teve uma vida bem interessante, quem quiser ler a história dele,
né, já está mais aí no século XX, né, assim como a Alice, e vai perceber aí que são indivíduos que foram sendo inspirados, orientados e direcionados para trazer esse conteúdo mais efetivo. Que, claro, conflitava totalmente, diretamente com aquilo que é o que a igreja apresentava, né, ou vinha apresentou durante muitos séculos, né, a igreja cristã, né, e até outras filosofias também, mas estava muito alinhado com aquilo que o Oriente sustentou durante muito tempo, né, dentro das filosofias, dentro das religiões lá do outro lado. Então aqui ele desenvolveu esse trabalho, esses escritos para poder trazer a informação e a gente poder ter como direção. Aí nós vamos ter já aqui para nós, né, nesse período mais recente, né, a gente vai ter o Sr. Guy Ballard, tá, em 1930, e também temos Geraldine Innocenti em 1951. Guy Ballard e Geraldine Innocenti, a gente costuma dizer que eles foram assim os mensageiros, né, da nova era, desse novo período que nós estamos vivendo agora. Então, já dentro do século passado, século XX, e destinando aí um conteúdo de informações, de orientações de forma muito simples, como a gente vai ver, né, ou seja, o mais simplificado possível, na verdade, porque quando a gente fala em aprofundamento das leis, é algo que não dá para resumir assim em poucas linhas, em poucas palavras, não. Muito bem. Então, a primeira dispensação da nova era nós temos o mestre ascensionado Saint-Germain, que foi aquele nobre cavaleiro que nós vimos na foto anterior, com Blavatsky, né, que trouxe, através da sua proposta, a luz da verdade, né, a luz dos grandes ensinamentos para a América e para a humanidade. E, então, Mestre Saint-Germain se colocou nessa posição porque houve uma possibilidade, né, foi vislumbrada a possibilidade de trazer os ensinamentos. Então, ele recebeu não só apoio, né, porque ele se determinou a isso, falou, não, eu vou levar para a América e espalhar para a humanidade esses ensinamentos de uma forma o mais simplificado possível. E ele recebeu assistência de muitos mestres, inclusive uma mestra que não é conhecida da maioria, que é Mestra Lady Nada. É a mestra ascensionada Lady Nada. Okay? A nossa abordagem, né, ou pelo menos essa forma de trazer os ensinamentos, ela vem sem nenhum tipo de estrutura, base religiosa. Não era essa proposta, não é esse movimento. Muito pelo contrário, era justamente se desprender de toda essa condição que as religiões, dizer assim, aquilo que as filosofias do passado foram distorcendo, foram acabando misturando muita coisa. Então, os mestres, principalmente no caso aqui, Mestre Saint-Germain, nesse momento, falou, não, então essa abordagem ela não vai ter nenhuma pauta religiosa, não vai estar direcionada para absolutamente nada nesse sentido. Né? Então, objetivo, trazer a instrução de forma muito clara, né, para que a maior parte das pessoas possa realmente entrar em contato com isso e compreender esse movimento. Então, como eu disse, os Estados Unidos, né, a América, como país em grande desenvolvimento, como centro, inclusive, se tornando o centro do mundo, centro comercial, né, uma referência mundial, se colocou através da América, né, foi esse o trabalho que os mestres entenderam e direcionaram, colocar através dos Estados Unidos esse ponto de partida, né, para as dispensações, para que alcance, para que chegue a toda a humanidade. E foi isso que começou a se movimentar através desse conteúdo, desse direcionamento. Né?
Então, é uma forma de tentar se atingir toda essa relação com a humanidade de uma maneira geral, né? E aí também, obviamente, houve, né, a mudança no estilo de passar esses ensinamentos, né, dos mestres, não mais como era antes no Oriente, onde, sabe, o indivíduo saía lá de um ponto extremo e tinha que atravessar quilômetros, milhas, sei lá, sabe, atravessar o oceano, às vezes, para conseguir encontrar aquilo que seriam os ensinamentos sem nenhum tipo de distorção, quem sabe através de um guru, de um grande mestre, né? Então esse indivíduo tinha que fazer esse esforço tremendo para poder chegar nesse momento aí. E esse momento foi justamente o que a gente chama de o término da chamada lei oculta, né? Para aquilo que seria, ou na verdade, a lei aberta, ou seja, tudo aquilo que estava oculto, que não era passado abertamente, não era passado de uma maneira literal, de uma maneira espontânea, simples, começou então a partir desse momento a lei aberta, ou seja, apresentar a lei exatamente como ela é, né, através daquilo que é a realidade da nossa existência enquanto seres. E, como eu falei, isso infelizmente só era passado através dos grandes retiros, né, esses lugares que eram remotos, estavam escondidos e que tinha que ter um esforço tremendo, e só para aqueles que eram efetivamente ou provassem merecimento para isso, tá? Então, não era uma coisa tão simples assim, né? Esse conteúdo, ele traz 4 temas principais, né? Quando a gente fala em termos de apresentação das leis e apresentação do movimento, né? Desse novo movimento. Tá? Então, primeiro é o conhecimento da fonte de cada um, a presença de Deus individualizada, né? A presença eu sou, aquilo que a gente já viu anteriormente. Então, nós somos essa chispa divina, nós somos exatamente essa presença individualizada de Deus se manifestando aqui no planeta. É a consciência cósmica, né? Ou aquela partícula da consciência cósmica que nós chamamos de presença eu sou. Também, né, o outro tema importante é aquilo que os mestres chamam do pilar de proteção ou tubo de luz. Esse pilar de proteção é exatamente o que a gente ouve de muitas formas como a energia que nos envolve, a energia que nós temos à nossa volta e que a gente não consegue sustentar. E o tempo todo essa energia, ela acaba, vamos dizer assim, se desfazendo, né? Esse tubo de luz acaba se desfazendo e a gente tem aí uma série de coisas invadindo o nosso mundo. Então esse pilar de proteção, esse tubo de luz, é algo que faz parte da nossa própria expansão de energia. Então os mestres também colocaram isso como algo importante para a gente entender. A chama violeta transmutadora. Aqui não existe absolutamente nada de novidade, tá? Quando eu falo assim, a chama violeta transmutadora é algo, né, muitos vão dizer, o Mestre Saint Germain trouxe para o planeta. Mestre Saint Germain, ele simplesmente resgatou aquilo que é a chama sagrada que sempre existiu e que existe no universo, né? Essa chama violeta é uma chama misericordiosa, ou seja, é um fogo sagrado que já figura, né, lá nos templos, nos antigos templos das civilizações mais remotas e que principalmente os sacerdotes utilizavam como a simbologia, né, do fogo sagrado de Deus aqui na Terra, mas era uma chama viva mesmo, uma chama presente, né, não era só uma imagem, era algo realmente que tinha essa relação de atuação, né, de benefício para todos nós. E Mestre Saint Germain faz esse resgate, né? Então é a chama violeta que transmuta, que transforma, e eles trouxeram isso, né, justamente para que a gente possa utilizar
e direcionar isso da melhor maneira para a gente se liberar de karmas, né, de energias que a gente vem acumulando há muito tempo. Então, e o quarto é a meta de todos os encarnados na Terra, naturalmente, é a ascensão.